Fala, nação rubro-negra. Hoje o papo tá quente, o clima tá tenso e o torcedor do Mengão segue naquela mistura de amor e indignação depois do que aconteceu na Vila Belmiro. Já chega junto, senta o dedo no like e bora trocar uma ideia séria sobre tudo que tá rolando com o nosso Flamengo, porque tem muita coisa pegando fogo nos bastidores, e o torcedor tá com sangue nos olhos pedindo atitude da diretoria. Acorda, Mengão, porque não dá pra vacilar mais, não. Seguinte, mesmo com toda a revolta da torcida, que quer ver o Gonzalo Plata sendo punido depois da expulsão bizarra contra o São Paulo, a diretoria já decidiu o que vai fazer. E, ao que tudo indica, a decisão foi tomada durante a madrugada, em meio a muita conversa e pressão interna. Mas calma, a gente já chega lá. Antes, deixa eu situar vocês. O elenco desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 4:30 da manhã, cansado, cabisbaixo, com aquele gosto amargo de empate que tem sabor de derrota. Agora, o foco já está totalmente voltado para o confronto contra o Santos no próximo domingo, no Maracanã, e a reapresentação no Ninho do Urubu acontece hoje à tarde, com reunião pesada e treino intenso, porque ninguém quer repetir os erros da última partida. Falando em Santos, o clima lá também é de desespero total. O time está afundado na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação depois da vitória do Bahia. E o detalhe é que o Peixe encara hoje o Palmeiras, no Allianz Parque, num jogo que vale demais. Pro Flamengo, o ideal seria um tropeço do Palmeiras, seja um empate, seja uma derrota, para manter tudo equilibrado no Campeonato Brasileiro. A verdade é que se o Verdão vence, abre 3 pontos de vantagem e coloca o Mengão numa situação complicada na tabela. Os dois times estão empatados com 65 pontos, mas o Palmeiras entra em campo antes em várias rodadas, o que dá aquela vantagem estratégica chata, porque joga sabendo do resultado do Flamengo e pode ajustar o time conforme a necessidade. É difícil competir assim, né? Mas o que deixou a torcida rubro-negra fora de si foi a postura do time na Vila. Mais uma vez, o Flamengo teve a chance de vencer, de somar 3 pontos fundamentais, e acabou se complicando por conta de falhas individuais que não podem acontecer em time grande, ainda mais em reta final de campeonato. O primeiro erro foi uma lambança dentro da área. Alex Sandro e Pulgar se enrolaram, pareciam perdidos, e o São Paulo abriu o placar com o Luciano. Era o início de mais uma noite frustrante. Mesmo com o Flamengo conseguindo a virada e ficando em vantagem, veio o golpe que ninguém aguenta mais, a expulsão de Gonzalo Plata. Meu amigo, não dá para entender. Toda hora é a mesma história. Foi expulso contra o Estudiantes, foi expulso contra o Racing, e agora de novo contra o São Paulo. O torcedor já não tem mais paciência. A cada jogo importante, parece que o cara arruma um jeito de prejudicar o time. E o pior, a falta aconteceu longe do gol, no ataque, sem necessidade nenhuma. É o tipo de lance que mostra a falta de controle emocional, falta de foco, e o torcedor sente isso, porque o Flamengo tem um elenco forte, tem camisa, mas precisa de comprometimento. Quando a torcida vê um jogador ser expulso de forma irresponsável em momentos decisivos, é claro que a cobrança vem forte. E aí entra a discussão sobre a punição. O torcedor quer igualdade de tratamento. Se o Alan foi punido depois de ser expulso contra o Bahia com 10 minutos de jogo, o Plata também precisa ser responsabilizado. Não dá para 2 pesos e 2 medidas. A bronca da galera é essa: o Flamengo é um clube gigante e precisa ter critério, precisa mostrar que disciplina e foco valem para todos. O torcedor quer ver atitude, quer ver a diretoria chamando o jogador para conversar e mostrando que esse tipo de comportamento não pode passar batido. Afinal, ninguém é maior que o Flamengo. Mas o que irritou ainda mais a nação foi a fala do técnico Felipe Luiz depois do jogo. Ele defendeu o Plata dizendo que a expulsão foi sem querer, que o jogador estava dando tudo pela equipe, que tentou acertar a bola e acabou pegando a perna do adversário. Tudo bem, é compreensível que o treinador queira proteger o elenco, mas chega uma hora que não dá para passar pano. Se o jogador tá dando tudo, mas entrega o resultado de bandeja pro adversário, de que adianta o esforço? O torcedor tá cansado de ver os mesmos erros se repetindo. E quando o próprio técnico admite que a decisão de punir ou não depende da diretoria, aí é que o torcedor perde a paciência,
porque fica parecendo que o clube não tem pulso firme. Enquanto isso, o ambiente interno segue tenso. A diretoria precisa agir, o elenco precisa reagir e o torcedor quer resposta dentro de campo. O Flamengo não pode mais tropeçar. O empate contra o São Paulo foi um balde de água fria, principalmente porque o time conseguiu virar o jogo e parecia que ia controlar a partida. Mas aí, com um a menos, tudo desandou. A defesa ficou exposta, o São Paulo pressionou e acabou empatando com um gol de Ferreirinha, depois de mais uma falha defensiva. O Emerson Royal, ao tentar cortar o lance, mandou a bola para o meio da área em vez de jogar para fora, e o adversário aproveitou. São erros que custam caro. Agora, o Flamengo depende não só de si, mas também de uma combinação de resultados para continuar firme na briga pelo título. É uma situação incômoda, porque o torcedor sabe que o time tem qualidade para estar melhor. O elenco é forte, tem opções, mas precisa jogar com inteligência e equilíbrio emocional. Essa reta final é de decisão, e qualquer vacilo pode custar o campeonato. O Flamengo precisa entrar em campo com sangue nos olhos, com vontade, mas também com cabeça fria, porque jogar no desespero não leva a lugar nenhum. Além disso, o torcedor está atento a outra preocupação que vem crescendo nos bastidores, as convocações para as seleções nacionais. O técnico Marcelo Bielsa incluiu os 4 uruguaios do Flamengo na pré-lista da seleção do Uruguai, e isso acendeu o alerta no ninho. O risco é perder jogadores importantes em plena data FIFA, bem perto da final da Libertadores. Fora isso, ainda existe a possibilidade de Danilo e Alex Sandro serem chamados pela seleção brasileira, Carrascal pela Colômbia e Plata pelo Equador. Imagina só, 8 jogadores convocados de uma vez. Isso preocupa demais, porque o Flamengo pode ficar desfalcado justamente no momento mais importante da temporada. A comissão técnica acompanha tudo de perto, torcendo para que ninguém volte lesionado. O foco total é na Libertadores, o grande objetivo do ano. Não dá para vacilar, não dá para perder peça fundamental por lesão ou desgaste. O torcedor quer ver o time inteiro, focado e pronto para levantar mais um troféu. E enquanto o Flamengo tenta se reorganizar, o Neymar Júnior vive um drama paralelo, desesperado com o Santos, o time que o revelou, agora ameaçado de rebaixamento. Ele tem se mostrado inconformado, tentando ajudar nos bastidores, mas o momento é realmente delicado pro Peixe, que encara o Palmeiras e depois o próprio Flamengo. O clima é de cobrança, de desabafo e de expectativa. O Flamengo precisa reagir, precisa mostrar a força que o torcedor conhece. O empate contra o São Paulo serviu de alerta, não dá para relaxar, não dá para entrar desligado. E dentro do vestiário, a conversa hoje vai ser séria, porque ninguém quer ver o trabalho da temporada inteira ir por água abaixo por causa de erros evitáveis. O torcedor quer atitude, quer raça e quer ver o Flamengo jogando como o Flamengo, dominante, vibrante e letal. E o que mais pega nessa história toda, nação, é que parece que o Flamengo ainda não entendeu o tamanho da responsabilidade que tem nessa reta final. Cada ponto perdido pesa, cada falha vira um drama, e cada expulsão injustificável pode custar um título. E o torcedor sente isso no coração, porque ninguém aguenta mais ver o time entregando vitória por pura falta de atenção. O empate com o São Paulo foi o retrato de um Flamengo que se complica sozinho, mesmo tendo elenco, mesmo tendo talento, mesmo tendo estrutura. Não adianta ter o melhor elenco do Brasil se na hora de decidir, os jogadores perdem a cabeça. O Gonzalo Plata é o exemplo mais claro disso. Ninguém está duvidando da vontade dele, da garra, da entrega, mas é preciso saber usar essa intensidade da forma certa. Futebol é emoção, mas também é inteligência. E quando falta equilíbrio, o resultado vem amargo. O que a torcida quer é coerência. Se o Alan foi punido, o Plata também tem que ser. Simples assim. Ninguém está pedindo perseguição, está pedindo justiça. O Flamengo não pode dar a impressão de que um jogador tem tratamento especial. A camisa rubro-negra é maior que qualquer nome. O clube precisa se impor, mostrar que há comando, que há hierarquia, e que todo mundo tem que respeitar as mesmas regras. Porque quando o elenco percebe que há distinção, o clima interno muda, o vestiário perde confiança, e o rendimento dentro de campo cai.
O Flamengo é um time que precisa de foco coletivo, precisa que todo mundo reme para o mesmo lado. Agora, o discurso do Felipe Luiz ainda repercute forte. A torcida não gostou da defesa pública que ele fez do Plata, dizendo que o jogador estava dando tudo e que foi sem querer. O torcedor entende o lado humano, mas quer ver cobrança. Porque dar tudo não é sinônimo de fazer o que quiser. Tem hora que é preciso chamar o atleta e falar: irmão, você está prejudicando o grupo. O técnico tem que ser parceiro, mas também precisa ser firme. O Flamengo de hoje vive um momento em que precisa de liderança, não só no banco, mas dentro de campo. Jogadores experientes têm que puxar essa responsabilidade, não podem deixar o time se perder em detalhes. E o mais curioso é que, mesmo com tudo isso acontecendo, o Flamengo ainda tem totais condições de brigar pelo título. O campeonato está aberto, o Palmeiras pode tropeçar, o Botafogo já ficou para trás, e o Mengão só depende de regularidade. Mas para isso acontecer, precisa vencer jogos como o da Vila Belmiro. Esses pontos perdidos são os que fazem falta lá na frente. É aquele empate que poderia ser vitória, é aquele cartão vermelho desnecessário que muda o jogo, é aquele erro na defesa que custa o resultado. Futebol é decidido nos detalhes, e o Flamengo está falhando exatamente neles. E o torcedor não é bobo, ele vê tudo. Sente quando o time está disperso, quando entra em campo sem concentração. O Flamengo precisa resgatar o espírito campeão, aquele que faz o adversário tremer quando o hino começa a tocar. Precisa recuperar o respeito, a confiança e o ritmo que o colocaram entre os melhores da América. Porque se o Flamengo jogar o que sabe, ninguém segura. Mas para isso, precisa de disciplina, de controle e de união. A nação empurra, vibra, lota estádio, canta até o último minuto, mas quer ver resposta dentro das 4 linhas. Enquanto o foco segue dividido entre o Brasileirão e a Libertadores, a diretoria trabalha nos bastidores tentando antecipar problemas. A preocupação com as convocações é real. Os 4 uruguaios devem ser chamados por Bielsa, e o Flamengo pode perder praticamente uma espinha dorsal inteira por causa da data FIFA. É uma situação complicada, porque o calendário brasileiro não para, e o risco de perder jogadores em fase decisiva é enorme. Fora isso, ainda tem a chance do Danilo e do Alex Sandro irem para a seleção brasileira, o Carrascal para a Colômbia e o Plata para o Equador. Se todos forem, o Flamengo perde quase um time inteiro. A comissão técnica tenta encontrar alternativas, preparando reservas e ajustando o time para possíveis ausências. Mas não é a mesma coisa. Cada um desses jogadores tem um papel importante na engrenagem do time, e perder todos de uma vez é um pesadelo. A torcida sabe disso, e o medo é que algum deles volte lesionado e fique fora da final da Libertadores, o grande objetivo da temporada. O clube está com o foco total nessa decisão. É a chance de coroar o trabalho do ano, de colocar mais uma taça na galeria e de reafirmar o Flamengo como potência continental. E, enquanto isso, o Neymar vive o drama do Santos. Ver o time que o revelou, o time que o projetou para o mundo, afundado na zona de rebaixamento, é algo que mexe com ele. E a situação é complicada, porque o Santos tem que enfrentar o Palmeiras e depois o Flamengo. A pressão é gigantesca, e o Neymar tenta ajudar, tenta incentivar, mas sabe que o buraco é fundo. O torcedor santista está desesperado, e o do Flamengo, ao mesmo tempo, torce para que o peixe reaja, porque qualquer tropeço do Palmeiras é lucro. É o futebol com suas ironias. O Flamengo precisa secar o rival e, ao mesmo tempo, depende do Santos para isso. Voltando ao Mengão, o ambiente dentro do elenco precisa ser ajustado. A derrota moral na Vila Belmiro deixou marcas e os bastidores estão fervendo. A diretoria tem conversado com o grupo, cobrando mais foco, mais seriedade, e o Felipe Luiz sabe que o momento exige mudanças rápidas. Não dá para esperar o problema crescer. Gonzalo Plata vai ter que entender que esse tipo de atitude tem consequências. Ele é talentoso, mas precisa amadurecer. O Flamengo é um clube de vitórias, de títulos, de jogadores que entram para fazer história, não para repetir erros. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada.
O clima nos bastidores do Flamengo voltou a ferver. A frase que ecoou entre jornalistas e dirigentes nesta semana veio de uma das figuras mais temperamentais do elenco: "Se ele vir para o Flamengo é porque não precisa de mim." A declaração, atribuída ao goleiro Agustín Rossi, caiu como uma bomba no ninho do urubu e reacendeu rumores sobre desentendimentos internos e incertezas quanto ao futuro do argentino no clube. Segundo fontes próximas ao elenco, Rossi teria se irritado ao saber que a diretoria estaria avaliando a contratação de outro goleiro de peso, um nome que, até agora, é mantido em sigilo, mas que teria sido oferecido por empresários influentes do futebol sul-americano. O argentino, que sempre demonstrou confiança em seu papel de titular, teria entendido o movimento como uma espécie de ultimato disfarçado da diretoria. Nos corredores da Gávea, o burburinho é de que Rossi não esconde o incômodo com o que considera falta de respaldo. Desde que chegou, o arqueiro conquistou a torcida com defesas espetaculares e postura firme em campo, mas também enfrentou críticas sobre sua saída de bola e momentos de oscilação em partidas decisivas. Internamente, há quem diga que o goleiro teme perder espaço em meio à política de constante renovação do elenco rubro-negro. Um dirigente ouvido sob anonimato minimizou a situação, afirmando que não há crise, mas o tom da fala de Rossi deixou marcas. A frase teria sido dita em um tom de desabafo, mas repercutiu como um sinal de insatisfação e, ao mesmo tempo, de confiança em sua própria importância para o time. Torcedores, como sempre, se dividiram. Parte vê em Rossi um símbolo da raça que o Flamengo tanto valoriza, enquanto outros acreditam que o clube deve, sim, manter portas abertas a novas opções no gol. O que se sabe é que o argentino lançou um recado claro: se houver concorrência, ele não pretende ficar calado. Entre segredos de vestiário e reuniões silenciosas da diretoria, o futuro de Rossi volta a ser pauta quente. No Flamengo, onde as manchetes costumam se escrever sozinhas, basta uma frase para incendiar o ambiente. Desta vez, o fogo começou justamente onde ninguém esperava, debaixo das través. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!